Olá pessoal, então nesse vídeo nós vamos fazer uns primeiros passos aí usando o ATP Draw, que é a interface gráfica usada no ATP. Aqui eu estou apresentando para vocês a página do ATP Draw, então se vocês pesquisarem lá por por atpdraw.net/index.php, vocês vão chegar nesse site. Então aqui vocês precisam fazer um cadastro nele, mas basicamente é bem tranquilo e basicamente vocês têm algumas informações sobre o ATP Draw. Então aqui tem a informação sobre o ATP Draw. Depois de fazer o cadastro, vocês podem vir aqui em casos e baixar alguns casos prontos. Então, por exemplo, Simple Breaker Failure Protection, então a proteção 50BF, que é a de falha disjuntor. Então, transformador trifásico com proteção diferencial completa. Vejam que aqui está escrito em português. Então, provavelmente foi alguém da língua portuguesa que upou esse exemplo no site do ATP Draw. Então, aqui é um ambiente da comunidade do ATP. O pessoal vai ali e coloca alguns exemplos. Então, a proteção de sistemas de transformador com defasamento, alguma coisa do tipo. Simulação de transitórios em subestação de 765 kV do tipo GIS, que é Gas Isolated Substation. Então tem uma série de exemplos práticos. E aqui outra coisa interessante é que temos um fórum com problemas de usuários iniciantes, discussões, bugs que vocês podem encontrar na ATP e reportar aqui, sugestões, desenvolvimento, e aqui tem downloads também. Então downloads, aqui nós temos a ATP Draw, a última versão era de novembro de 2019, que é a versão 7. Então aqui tem inclusive os pontos que foram alterados. A versão antes dessa é a versão 6.3, que é a que eu estou usando. E aqui nós temos essa 7, ela mudou o gráfico. Ela é um pouco diferente, mas a teoria, a forma de trabalhar é basicamente a mesma. Tá? O que muda mudou a interface bastante, significativamente, só que os conceitos ainda estão ali, beleza? Então vamos lá. Aqui também, só ressaltando no fórum, digamos que vocês cliquem em problemas iniciais aqui, ó. Solver and Circuit Control with Models. Então, às vezes alguém ficou com alguma dúvida e gera uma discussão ali para poder sanar essa dúvida. Bom, então vamos aqui abrir a tela do ATP, pessoal. Então, aqui nós temos a tela do ATP. Abrindo o ATP Draw, nós chegamos a essa tela. Então, apenas para destacar algo que foi falado no primeiro vídeo, que foi o vídeo de introdução. Eu falei para vocês de onde veio o ATP. Então, o ATP ele funciona com um cartão. Eu já vou dar um exemplo para vocês de como o ATP recebe os dados de entrada. Mas tudo isso que nós estamos vendo agora, vocês podem ver que o nome do próprio programa é ATP Draw. Então, isso aqui é a interface gráfica. O ATP Draw, que foi programado pelo Hans Roydalen, ele cria o cartão que é a entrada do software ATP. E o ATP recebe esse cartão, que é um arquivo, um TXT, e ele faz a conta da simulação. Ele que executa o cálculo trapezoidal, o cálculo integral trapezoidal que resolve o circuito. Então, as contas todas, o processo é feito pelo ATP. O ATP Draw só pega um desenho, que nós vamos fazer o desenho do circuito, e transforma no formato de cartão. Então, vamos lá. O primeiro passo é criar um circuito novo aqui. Então, cliquei em novo, nessa parte, e abriu essa tela. A biblioteca toda do ATP está aqui, quando você clica no botão direito. Então, clico no botão direito e aparece uma série de elementos. Então, vamos lá, vamos começar colocando uma fonte. Então, aqui tem de tudo, pessoal. Tem fonte, tem máquina, tem transformador, tem medidores, tem resistores, capacitores, indutores. Tem uma série de opções. Aqui eu recomendo que vocês deem uma olhada em cada um individual. Aqui a gente tem os models, que é a linguagem de programação interna ao ATP, e os tags, que são elementos de controle, que faz alguns cálculos matemáticos. Por exemplo, se a gente vir aqui em Fortran Statements e Math, vejam que aqui a gente tem a opção de fazer subtração, soma, multiplicação de uma grandeza por k. Então, basicamente, elementos mais relacionados a um controle, algum cálculo que você precisa fazer. Bom, mas como a gente quer fazer um circuito simples para começar, vamos começar aqui com uma fonte de corrente alternada. Beleza? Eu vou dar um Ctrl R aqui para rotacionar ela. E beleza. Vejam que inicialmente ela está vermelha, porque eu não atribuí nenhum valor a ela. Então, só basicamente para te avisar que você precisa inserir os dados. Então, eu dou 2 cliques e vai aparecer a tela. Vejam que
nós temos a amplitude, a frequência e a fase a ser setada. O momento que essa fonte começa a operar e o momento que ela termina de operar. Menos 1 significa que ela vai começar a funcionar em menos 1. Bom, mas minha simulação começa em 0, certo? Então, o que esse menos 1 significa? Significa que a minha fonte vai começar a operar quando a simulação começar, que é em 0. Ficaram na dúvida? Lembre-se, pessoal, o help do ATP ele é bem útil. Então, aqui ó, tem explicando o que é a amplitude, o que é a frequência, o que é o start, o stop lá, que foi o que eu acabei de comentar aqui, vejam. O start A e o stop A. Então, aqui tem o start A e o stop A. Então, todas as informações estão aqui. Alguns elementos podem não ter isso. Mas se não tiver, vocês podem consultar o ATP Draw Manual, ok? Então vamos lá, vamos setar aqui, inicialmente vamos colocar essa fonte em 220, ou melhor, vamos colocar em 100 volts de pico. Então aqui eu escolho ela. Esse valor de 100 é o valor de pico linha ground. Bom, um sistema trifásico, vamos falar do sistema de distribuição normal no Brasil, assim. Nós temos um sistema que é em 13.8 kV, por exemplo. Temos 34.5 também, mas vamos dar um exemplo entre 13.8. 13.8 kV, ou 13,8 kV, seria a tensão linha a linha. Então, se eu fosse colocar uma fonte que é igual à da nossa linha de distribuição, eu ia pôr 13.800, e aqui eu ia selecionar. Esse 13.800 se refere a um RMS linha a linha. Então, eu preciso colocar essa informação aqui, para dizer do que esse número se trata. Nesse meu caso, eu quero fazer com que seja o pico linha ground, e o pico linha ground eu quero que seja 100 volts. Eu também quero que esse ângulo aqui ó, seja dado em graus, então eu vou deixar graus. E eu quero que minha fonte seja monofásica. Eu poderia escolher monofásica, trifásica ou 3 fontes monofásicas. Vejam, quando eu marco 3 monofásicas, eu posso setar algo para a fase A, algo para a fase B e algo para a fase C. Posso setar valores, vamos dizer assim, fontes diferentes para a fase A, para B e para C. Isso é muito útil se eu quero fazer uma fonte que é desequilibrada. Então, digamos que na fase A a amplitude seja 100, na fase B 120, na fase C 105. Bom, então eu posso usar 3 fontes monofásicas ao invés de uma fonte trifásica que seria equilibrada. Bom, para o primeiro exemplo, então, uma single aqui. Vamos colocar a amplitude como 100 volts. A frequência, vamos pôr aqui a do Brasil de 60 Hz. E por enquanto é só. Veja que já não é mais vermelhinho. Agora é uma fonte... Deixa eu dar um zoom aqui. Já é uma fonte clara aqui. Bom, vamos pegar agora um elemento, um resistor para pôr em série. Então, pega um branch linear resistor. Vou ligar esse cara aqui. Dou 2 cliques nele. A única informação que eu tenho que colocar é a resistência. Vamos colocar a resistência de 2 ohms. Ok. Bom, para eu lembrar que é 2 ohms, eu vou dar 2 cliques aqui, ó. Em label, eu vou escrever 2 ohms. Então, veja que aparece aqui um textinho se eu quiser. A fonte eu deixei como 100. Também vou colocar 100 volts AC 60 Hz. Ah, não dá para pôr porque tem um limite de caracteres. Então, eu vou deixar 100 volts e 0,0 graus. Porque é a fase. A fase eu deixei com 0 graus aqui. Posso deixar aqui essa informação se me for ficar mais fácil de visualizar. E aqui na sequência eu vou pôr outro resistor. Vou dar um Ctrl R para rotacionar ele. E aqui, pessoal, eu preciso fechar o circuito. Basicamente, eu posso dar 2 cliques aqui e colocar um ground. E eu até posso escolher a posição do meu ground. Ó. Eu vou deixar assim. E ok, ó, vai aparecer um ground aqui. Se eu desse 2 cliques e clicasse para cá, ele ia ficar de ponta... ou melhor, assim, ele ia ficar para a esquerda. Ó. Olha lá, para a esquerda. Então, para eu pôr o ground, basicamente é isso. É dar 2 cliques. Nesse resistor, eu vou pôr o valor de 8 ohms, para facilitar nossas contas aqui. Então, 8 ohms. Beleza, já tenho meu circuito, pessoal. Bom, antes de mais nada, eu preciso salvar meu circuito. Então, eu venho aqui, salvar. Eu criei aqui uma pasta vídeo, então eu vou colocar teste1, nome do meu arquivo. Vocês podem colocar o nome que acharem melhor. E Enter. Pronto. Arquivo salvo. Basicamente, eu montei um circuito bem simples no ATP Draw. Vamos executar agora esse sistema. Então, eu venho aqui ó, em Run ATP. Vejam que ele compila e roda. Eu também poderia apertar F2. Cliquei.
Bom, vejam que apareceu uma tela e apareceu uma mensagem de erro aqui, pessoal. Esse erro apareceu por causa que tem um erro no circuito. E o ATP está falando aqui para a gente qual que é esse erro. Então vejam só, a ATP começa, you lose, fella. Você perdeu, você tem um erro no seu sistema que você tem que resolver. Então, a lógica do MTP detectou um erro e parou por causa desse erro. As próximas mensagens sumarizam as circunstâncias que levaram a essa situação de erro. Então aqui tem o kill, ó, kill code número 44. Esse foi o erro. Então kill igual a 44 é o erro que aconteceu. Só o código de erro. E aqui nós temos a mensagem, ó. The user apparently forgot to request one or more output variables. O usuário aparentemente esqueceu de pedir para visualizar uma ou mais saídas. So, that is the simulation we're allowed to continue, etc, etc. Então, o que aconteceu? O usuário esqueceu de pedir saídas. Então, a gente está rodando um circuito, mas a gente não está pedindo para ver nada como saída. Então, para que a gente está rodando esse circuito, na verdade? Não faz sentido. Eu não estou monitorando corrente, não estou monitorando tensão. Imagina vocês montarem um circuito no protoboard e esquecer de medir tensão, corrente. De que sentido tem? Não tem nenhum, porque eu não estou visualizando nada. Então, eu preciso fazer uma medida. Então, para isso, eu clico com o botão direito e escolho algum probe. Então, vou escolher probe os medidores. Então, eu tenho probe para medir tensão, para medir tensão na tensão de linha, acho que é. Deixa eu ver esse aqui. Tensão tensão de linha. Isso é válido para um circuito trifásico, tá? Que não é o caso agora. Aqui nós temos o probe voltage também. Vamos colocar aqui o probe voltage. Esse probe voltage, pessoal, vou colocar bem aqui, ó. Eu vou dar 2 cliques. Eu estou monitorando uma fase só. Se fosse um sistema trifásico, eu ia colocar 3 aqui e marcar aqui. Mas no caso é monofásico, então vou deixar como 1. Eu também vou monitorar essa tensão aqui, ó, nesse ponto. Bom, para facilitar, o ATP ele vai colocar o nome de nós de uma forma automática. Mas para facilitar a minha vida, eu vou colocar o nome de nó. Então, eu vou vir aqui, ó, dar 2 cliques nesse nó e vou colocar aqui que se chama NO1. Sempre usem letra maiúscula aqui, tá? E nunca deixe um espaço, jamais. Sempre, assim, NO1, por exemplo, é válido. E aqui se vocês marcarem como Name on Screen, ó, daí aparece na tela, tá? Opa, dá 2 cliques de novo. Name on Screen, daí aparece na tela aqui. Nesse outro ponto, eu vou marcar aqui como nó 2. Nó 2. Tudo junto, sem espaço. Beleza. Bom, agora eu estou pedindo 2 variáveis, pessoal. Estou pedindo variável de tensão no nó 1 e tensão no nó 2. Quando eu rodar, vejam que a ATP rodou sem dificuldades. Rodou o circuito. Outra coisa importante essa simulação ela roda com um ΔT. Então, um dos vídeos foi para apresentar os conceitos básicos do ATP e lá nós vimos o conceito do ΔT, que seria o intervalo de tempo em que o ATP faz cada conta. Então, como eu seleciono isso? Eu preciso setar isso. Então, eu já rodei a simulação para mostrar que não tinha erro. Mas o primeiro passo que deve ser feito é esse aqui, ó. Vem aqui em ATP, Settings. Em Settings, pessoal, nós podemos setar esse ΔT, que é o passo do próximo cálculo. Então, a cada 1 6 segundos, isto é, a cada 1 microsegundo, o ATP vai fazer o cálculo novamente. 1 microsegundo, calcula de novo. 1 microsegundo, calcula de novo. A princípio, eu vou deixar 1 microsegundo. E o tempo máximo de simulação dele, ó, ele está fazendo até 0,001 segundo. Isso dá 1 milissegundo. Bom, nós estamos simulando uma fonte alternada de 60 Hz. O período de uma fonte de 60 Hz é 16,6667 milissegundos. Então, vocês concordam que 1 milissegundo é pouco tempo para ver a senoide completa? Então, para que eu veja 2 senoides, eu vou precisar de 35 milissegundos. Então, eu vou colocar aqui, ó, pessoal, ver umas 3 senoides, vou colocar 35 milissegundos. Então, ó, 35 e na menos 3. Para ficar mais bonitinho, mais legalzinho, vamos colocar 50 milissegundos de simulação. Beleza? 50 na menos 3. Ok. Clico em rodar. Rodou. Eu sei que não deu erro porque não apareceu a mensagem de erro. E esse aqui basicamente é o arquivo LIS. É o arquivo que mostra o status, vamos dizer, da minha simulação. Eu clico em qualquer tecla que essa parte some. Bom, antes da gente ver os resultados, vamos vir aqui ó, em ATP
View List File. Vejam que abriu um arquivo que é exatamente aquele que estava no ambiente em DOS. Ó, mostra o processo de simulação. Mostra o resultado do nó 1, mostra o resultado do nó 2, mostra o step, o time. Basicamente é uma tabela que compila os nossos resultados. Aqui ele mostra alguns detalhes finais. E aqui tem outro arquivo muito interessante. Ó. Eu venho em ATP, Edit ATP File. Eu vou minimizar ele aqui para a gente fazer uma comparação. Ok? Para facilitar, vamos fazer assim. Eu vou abrir ele de novo aqui, pessoal. ATP, Edit ATP File. Vamos dar uma olhada na comparação aqui desse sistema com a nossa fonte. Lembrando que... Opa, vamos lá. Assim agora vai dar para ver tudo. Edit ATP File de novo. Pronto, agora nós temos tudo na mesma tela. Olha que interessante, pessoal. Quando eu cliquei em rodar o ATP Draw, eu peguei esse circuito que está aqui e criei esse cartão. Quem fez isso foi quando eu cliquei no botão Run, quem fez isso foi o ATP Draw. O ATP Draw sai disso e cria isso aqui. Beleza? Esse é um arquivo, esse aqui é um arquivo com extensão .atp. Vejam aqui, ó, teste1.atp. Essa é a entrada do ATP. O ATP usa isso, usa esse formato de entrada de dados para fazer o cálculo do circuito, para resolver o método de solução, que é a integral trapezoidal lá, com a forma de resolução dos circuitos elétricos, que foi comentado no vídeo anterior lá. Então, basicamente, esse é o trabalho do ATP Draw, transformar um circuito que foi fácil de desenhar. Então, usando essa análise, usando esse processador gráfico aqui, que é o ATP Draw, eu crio esse cartão. E vejam que legal, eu comentei para vocês no começo desse vídeo que o desenvolvedor do ATP Draw é o Roy Dahlen, né? Então, vejam lá. Aqui a gente tem o Begin New Data Case. Nós temos comentário. Vejam que tudo aqui é comentário. E aqui é legal, ó. Esse cartão foi gerado pelo ATP Draw em tal data. Aqui tem a BPA, beleza? Que é relacionado aqui. E nós temos aqui, ó, by H.K. Roydalen, beleza? Da Noruega. É engraçado, pessoal, que se vocês entrarem lá no site do ATP Draw, que eu falei no início desse vídeo, vocês vão ver vários comentários do Roydalen, tirando dúvidas de iniciante. Tem a lista de e-mails. Então, quando vocês se cadastram no ATP, vocês entram na lista de e-mails que tem muita gente que troca ideias lá, tira dúvidas. Eu já vi, ele já respondeu dúvidas minhas, então eu tive uma dúvida uma vez sobre variables aqui, e ele respondeu, então muito interessante mesmo. O ATP sempre tem gente da comunidade se ajudando. Bom, mas vamos olhar, essa parte do cartão aqui ela é bem interessante. Vejam essa outra parte, quer só comentário para ajudar a entender? Vejam que aqui, pessoal, nós temos uma informação 1n-6 e 0.05. Esse aqui é o passo de integração que a gente usou. Lembra que a gente usou 1 microsegundo de passo? Se vocês voltarem um pouco nesse vídeo, vocês vão ver lá que a gente deixou selecionado lá em Settings um passo de 1n-6, que é justamente esse. A gente deixou o tempo máximo de simulação de 50 milissegundos, que é justamente esse aqui. Então, assim, se vocês quiserem trabalhar com um ATP direto, vocês podem vir nesse cartão e alterar. Se vocês quiserem mudar o tempo máximo de simulação, altera aqui. Altera aqui, executa o ATP e ele vai funcionar. Ok? Daí não é executando pelo ATP Draw, é executando pelo ATP. Outra coisa interessante, vejam que tem um /branch. /branch é como se fosse ramos. Então, tudo que estiver entre /branch e /source são ramos. Vejam que isso aqui é comentário. E olha que legal. Entre nó 1 e entre o nó 2, nós temos uma resistência de valor 2, que não é justamente o que está aqui? E olha outra coisa. Entre o nó 2 e nada, que é o terra, então entre o nó 2 e o terra, nós temos um resistor de 8 ohms. Então, basicamente, isso aqui está apresentando o circuito. Então, a partir disso aqui, o ATP Draw gerou o cartão. Ele gerou isso. Ele gerou esse 2, esse 8, porque eu escolhi 2 e 8 ali. Se eu mudasse aqui para 5, nesse lugar aqui ia aparecer 5. E aqui a gente tem um /source, que nós temos uma source aqui. Olha que interessante. Aqui tem ó, nó 1. 14, acho que é o tipo da fonte, se eu não me engano. Ela está conectada entre ground e nó 1, amplitude de 100 e frequência de 60. Ela começa em -1 e termina em 100.
que é justamente o ajuste que a gente definiu quando a gente falou da fonte. Vocês podem voltar um pouco no vídeo e confirmar isso aí. E ó, de output, ele até seleciona nó1, nó2, como se fosse os resultados que a gente pediu de output. Bom, esse então é o cartão do ATP. Uma outra coisa para finalizar aqui, eu vou abrir aqui para vocês verem, pessoal, uma parte do work. Ó. Eu vou deletar tudo isso aqui. Essa é a minha pasta atpdata/work. Vocês encontram ela lá no C2 pontos, no computador de vocês. Olha, eu apaguei tudo. Olha que interessante, ela está vazia. Quando eu rodar esse arquivo, o ATP Draw criou o cartão do ATP. Então eu volto aqui na minha pasta ATP Draw e olha o que foi criada quando eu cliquei no Run. Foi criado um arquivo com uma extensão .acp, .atp, a extensão. Então esse é o arquivo gerado do ATP e o ATP Draw ele já pega esse arquivo .atp, que é isso aqui, ó. Opa, desculpem. Ele já pega esse arquivo, ele pega o desenho e cria esse arquivo, que é o que a gente discutiu agora há pouco, que é o .atp, e ele já executa a simulação. Então ele já gera o LIS é aquele que é o relatório de simulação, e ele gera o PL4. O PL4 é o arquivo que a gente vai usar para ver os gráficos. É o arquivo de resultados, onde a gente vai ver a tensão V1 e a tensão V2. Então vamos lá. Então o PL4 é o arquivo base para visualização. Então vamos aqui em ATP de volta. Notem que eu cliquei aqui antes em rodar, né? Vocês também podem vir aqui, ó, em ATP, Run ATP. E aqui tem o plot, ó. Executar plot para ver o gráfico, que ele extrai os dados do ponto PL4. E aqui a gente tem ATP, Run plot, dá tudo na mesma, Run plot ou aqui. Então eu vou clicar. Está carregando. Então aqui basicamente apareceu um Run plot. Pessoal, esse plot que vocês estão vendo é o plot XY, basicamente o atualizado que eu tinha na versão quando eu instalei aqui. Se vocês não seguiram, se vocês não instalaram um novo plot XY, então ele pode estar num formato um pouco diferente, mas dá para instalar esse plot XY facilmente. Então vejam que interessante, como eu pedi para ver tensão, aparece aqui, ó, V. V é uma medição de tensão. E eu estou fazendo a medição de V no nó 1, então essa medição aqui. E aqui a gente tem a tensão no nó 2, porque eu coloquei um medidor V, certo? Então, abrindo aqui de novo, eu posso ver a tensão no nó 1, plot. Olha que legal. Essa é a tensão no nó 1. Ela vai até 50 milissegundos de simulação. Deixa eu dar um zoom aqui. Vai até 50 mili, porque eu pedi para ir até 50 mili. Faz o gráfico bonitinho. Vejam que vai até 100 volts de pico, certo? Essa é a tensão no nó 1, então é justamente a tensão na fonte. Vai até 100 volts de pico. E, basicamente, eu vejo tudo certinho. Aqui nós temos um resistor de 8 e um de 2. Então, a queda de tensão aqui ia fazer com que tivesse 80 volts aqui. Então, se eu plotasse, eu até posso plotar junto. Ou clico em plot 2 e ploto o outro. Então, eu escolho. Mas eu vou plotar junto. Venho aqui, clico no nó 2. Vou plotar o da cor verde. Olha que legal. Aqui eu estou plotando os gráficos tanto do nó 1 quanto do nó 2. Olha que interessante. No nó 2, eu tenho 80 volts de pico. Faz sentido, por causa da queda de tensão no resistor. Tem queda de tensão aqui, então, pelo divisor de tensão, sobra 80 volts. Bom, vamos mudar algumas coisinhas aqui, pessoal. Vamos vir aqui, vamos mudar nossa fonte de tensão aqui, ó. Vejam que aqui é 100 volts de pico. Se eu colocasse aqui RMS linha a linha, o meu 100 volts seria RMS, desculpa, vamos colocar linha ground porque é um circuito monofásico. Se eu deixasse 100 volts aqui e mudasse para RMS linha ground e desse OK, o ATP ia entender que eu quero que 100 volts seja a minha tensão de RMS linha ground. Então eu dou um OK e rodo. Bom, se eu estou falando para o ATP que 100 volts é o meu valor RMS, então qual é o meu valor de pico? É 100 vezes raiz de 2. Então raiz de 2 vai dar 141 e alguma coisa. Então eu venho aqui no ATP, ó, edit ATP file para a gente entender bem. E olha o que o ATP falou. A amplitude dessa fonte é de 141,42. Então o cartão do ATP, ele interpreta esse número como se fosse a tensão de pico. Beleza? Então quando eu voltar aqui no meu gráfico, esse é o gráfico antigo, mas eu rodei de novo. Então eu dou um atualizar, um refresh, e olha lá, ele atualizou. Vejam que agora o pico, ó, é 141.
Por quê? Porque eu falei para a ATP, ATP, aquele 100 se refere ao RMS linha ground, beleza? Então, um valor RMS de fase. Então, basicamente, essa é uma primeira parte. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, só para fechar esse vídeo, pessoal, é em relação ao ΔT. Então, deixa eu dar um refresh. Olha que gráfico bonitinho. Eu vou até tirar aqui o nó 2, deixar só um. Opa, tirando. Olha que interessante. Essa senoide está num formato excelente. Agora vamos voltar aqui e mudar o ΔT. Então, olha lá, ATP Settings. O ΔT, pessoal, como eu comentei, é o tempo em que cada novo cálculo vai ser refeito. Lembre-se que uma senoide, ela tem 16, uma senoide em 60 Hz, ela tem 16,6 milissegundos de período. Vamos dizer que a gente coloque aqui, ó, em vez de 1n-6, que é 1 microsegundo, a gente coloque 1n-3, que é 1 milissegundo. Isso quer dizer que a gente está fazendo o cálculo a cada 1 milissegundo. Então, em uma senoide que tem 16,6 milissegundos, a gente está fazendo 16 ou 17 contas para montar a senoide. 16 ou 17 cálculos. Então, vamos lá. Executando aqui. Vejam que até executou mais rápido, porque eu fiz menos cálculos. Então, quando eu dou um refresh, olha que diferente ficou a senoide. Ela ficou mais quebradiça, mais quadradinha. Porque eu fiz poucos cálculos. Eu não fiz tanto cálculo para deixar ela perfeitamente senoidal. E se eu diminuísse ainda mais? Se eu colocasse 2 milissegundos, 2n-3, fazendo a metade dos cálculos. Olha, executou, eu dou um refresh, olha como não ficou nada parecido com uma senoide. Isso porque eu não escolhi o passo correto. Então, vocês precisam escolher o passo correto, depender do tipo de simulação, de teste que vocês querem executar. Vamos fazer um caso extremo aqui, pessoal. Ó, vou colocar 1e-9, 1e-9, 1 nanosegundo. Olhem o que vai acontecer. Quando eu clicar em rodar, tudo isso aqui é o ATP rodando, o ATP executando, fazendo o cálculo. Ele teve que fazer vários cálculos, porque a gente escolheu um nanosegundo de passo. Então, para rodar 1 segundo, para rodar 50 milissegundos, perdão, ele tem que fazer muitas contas, muitos cálculos. Então, por isso que a simulação está demorando nesse caso aqui. Então, basicamente, ainda não terminou por causa desse processo. Basicamente, você tem que encontrar um valor que vai ser pequeno o suficiente para ter a resposta senoidal do jeito que você quer, mas não muito pequeno para não acontecer isso. E você ter até, por exemplo, travar seu computador. Então aqui está demorando tanto que eu vou até fechar. Então, se eu viesse aqui e escolhesse, por exemplo, 50e-6 e rodasse, foi rápido e mesmo assim eu tive um resultado legal. Ok? Obrigado, pessoal.